não é oficial, mas os planos indicam que a proposta que o Trump tem para colocar sobre a mesa é fazer uma espécie, a Rússia, as áreas que já foram dominadas, vão continuar com uma administração russa, então Zaporizhia, Kherson, Lugansk, enfim, vai ser criada uma espécie de zona tampão de 1.200, 1.300 quilômetros, e os militares que vão tomar conta dessa zona tampão entre a Rússia e a Ucrânia vão ser militares britânicos, alemães, dos países bálticos, porque os Estados Unidos não quer mais se envolver nessa problemática. Cara, e a Alemanha que é... Qual que você acha que é o país-chave na Europa para essa escalada? É a Alemanha? Para uma resposta contra a Rússia, é a Alemanha, com certeza. Tanto do ponto de vista econômico, militar, mas até do ponto de vista geopolítico e territorial. Estratégico, né? Estratégico, né? Por exemplo, a Alemanha, não é coincidência, foi divulgado, já existia esse plano, mas ele foi divulgado com mais força pela mídia recentemente, o plano chamado de Operação Deutschland, em que os alemães eles mostram como que a Europa responderia em caso de uma guerra contra a Rússia. E a grande resposta, a grande logística viria da Alemanha. Eles falam, por exemplo, em 200 mil veículos da OTAN saindo da Alemanha em direção à Polônia, Países Bálticos, Ucrânia. Eles falam em mais de 1 milhão de militares também sendo treinados ali na Alemanha para depois irem para o campo de batalha. Então a Alemanha é o centro logístico da OTAN no continente europeu. Só que a Alemanha, até por uma postura um pouco mais histórica, não costuma se envolver tanto que, por exemplo, Reino Unido e França são muito mais estridentes no apoio. O Macron reclama do Putin, o Keir Starmer, o Rishi Sunak, o Boris Johnson visita Kiev, mas o país que financeiramente mais apoiou os ucranianos é a Alemanha, financeiramente falando. O Reino Unido forneceu os mísseis de longo alcance, o Storm Shadow. Os franceses forneceram os Scalp, que são similares ali também para a Ucrânia. O Zelensky falou lá, o Olaf Scholz, vocês têm um míssil super interessante aí, que é o Taurus. 500 quilômetros de alcance. Tem como vocês cederem? A Alemanha não faz isso. A Alemanha não participa. Então a Alemanha, ela é essencial, mas como postura, e nem é de governo, tá? Como postura de Estado, a Alemanha dificilmente vai querer comprar essa guerra com mais intensidade. Até porque hoje, o partido de uma centro-direita, que era da Angela Merkel, não se mostra tão favorável a escalar o conflito. A extrema-direita alemã, que é a alternativa para a Alemanha, que cresce muito também na Alemanha, se mostra favorável a cortar ajuda, inclusive, para os ucranianos, ou seja, fazer com que a Ucrânia se vire no conflito, e o SPD, que é o partido do Olaf Scholz, vem caindo um monte a credibilidade. Pô, o Olaf Scholz, ele entrou possivelmente vai sair agora do governo, tá com 20% de popularidade. Então, assim, a Europa tá no momento de um racha. Tivemos eleições na Romênia esse final de semana. O candidato que ficou na primeira colocação, ele falou, não foi eleito, porque ainda tem o segundo turno, mas ele coloca que a Romênia, ser utilizada como um escudo nuclear do continente europeu, é um prejuízo para a própria Romênia. Então existem hoje grupos ultranacionalistas na Europa que estão pensando, poxa, a gente precisa se armar, pensar na nossa defesa, antes de querer eventualmente ajudar a Ucrânia. Entende? Então, na minha concepção, assim, a Europa está passando por um racha e talvez Macron e Reino Unido sejam os grandes defensores de uma ajuda mais contundente para a Ucrânia, mas o que cresce no continente europeu é justamente o oposto. Ou seja, uma visão um pouco mais nacionalista, contrário à ajuda à Ucrânia. Eu vou agora pedir a ajuda dos dois, Marcílio e o Júlio, é o seguinte, vamos fazer um exercício aqui. Eu imagino que se houver uma guerra nuclear, se começar uma terceira guerra mundial, quem vai dar esse passo é a Rússia, possivelmente. Em acontecendo isso, o Júlio falou uma coisa importante, né? Que a gente aprende o presente e o provável futuro estudando o passado. Estudando o passado, principalmente da Segunda e Primeira Guerra Mundial. A gente não está com um cenário parecido de movimentos aqui e ali acontecendo que podem desembocar numa Terceira Guerra Mundial? Eu queria que você desenvolvesse isso no lado da geopolítica e o Júlio desenvolvesse isso, se está aparecendo em alguma parte o começo da Primeira e Segunda Guerra Mundial. O que você acha? Assim, do ponto de vista que existem vários pontos de tensão, com certeza, né? Você tem a questão em Taiwan, tem o Oriente Médio, tem a própria guerra Rússia-Ucrânia. Só que, Vilela, hoje eu acho que existe uma diferença muito grande em relação à Primeira Guerra Mundial e até a Segunda Guerra Mundial.
Vários países hoje têm dispositivos de destruição em massa. Isso muda o jogo. Isso muda o jogo. Então a gente pode falar, inclusive, que a gente já passa por uma terceira guerra mundial. Só que é uma guerra na comunicação, uma guerra nas sanções, sim, nos sim. bloqueios econômicos, que na minha concepção é o limite que isso vai chegar. Entende? Não sei, se é, uma, frase, não sei se é uma torcida, né? Mas é mais uma análise aí. É o limite que a gente vai chegar. Porque passando disso, é destruição em massa. Então, não acho que a Rússia vá fazer o uso do dispositivo nuclear. Na minha concepção, por isso qual é o máximo que a gente pode fazer para ameaçar os Estados Unidos, ameaçar a Europa? É colocar o nosso míssil aqui. É colocar o Oreshnik e mostrar que ele pode pegar em todos os pontos da Europa em questão de 20 minutos. Vocês vão continuar respondendo? Ele fala, então, ele escalaria para o que antes de usar uma bomba nuclear, além disso? Júlio, o que ele poderia demonstrar força e ainda não iniciar uma terceira guerra mundial usando um dispositivo nuclear? E depois essa pergunta. Mais força. E depois essa pergunta. Tem alguma coisa. Dá para fazer algum tipo de paralelo à pré-Segunda Guerra ou pré-Primeira Guerra, esses movimentos que estão acontecendo, essas tensões ou não? Tem jeito de você iniciar uma guerra maior, né? Uma escalada maior, sem usar armas nucleares, né? Como, por exemplo? Torpedeia um porta-aviões americano, né? Aí começa. Começa. Sério? Isso é na capital, ué. Como é que foi que os americanos foram para a guerra contra o Japão? O que o Japão fez? Bombardeou Pearl Harbor. Torpedeou navio de guerra norte-americano. Então, isso aí é uma declaração de guerra óbvia, óbvia. O porta-aviões é hoje considerado uma extensão do território norte-americano. De qualquer ponto de vista que você encare o porta-aviões, ele é uma extensão do território americano ao redor do globo, móvel, né? Então, um ataque a um porta-aviões é uma declaração de guerra nítida. Isso se estende, inclusive, para a China, né? Com os tais dos mísseis lá, que eles vivem ameaçando. Ah, meu míssil, lá no Mato Sul da China. Mas não tem ataque a porta-aviões naquela região. Por quê? Porque a China sabe muito bem o limite que ela vai, né? Até onde ela pode ir com essas ameaças dela aí. E o que um ataque a um porta-aviões realmente vai incorrer. É por isso que se fala muito, né? Tem muita gente que é detrator do porta-aviões. Ah, mas porta-aviões pode sim ser afundado por um míssil tal. Tá, mas o que isso acarreta? Você acha que isso vai sair assim, tipo, barato? Bora pra próxima? Não. Você não afunda o porta-aviões norte-americano e acha que vai tudo continuar da mesma maneira, né? Que vai intimidar eles de alguma forma. Não vai. Tanto a doutrina atual quanto a evidência histórica mostram uma situação totalmente adversa disso, né? Diversa disso, desculpa. Tá. Então, tem algumas coisas que podem ser feitas para escalar? Tem. Ele pode, por exemplo, começar a lançar muito míssil muito próximo da fronteira com a Polônia, por exemplo, lá em Lvov, por exemplo. Lá, vamos mirar Lvov agora e vamos mirar a linha de suprimento, né, que os europeus usam para poder suprir para poder suprir a Ucrânia. Muito bem, é uma forma de tentar escalar, né? De novo, a evidência histórica mostra que isso é um passo perigoso, né? Os Estados Unidos não fez isso no Vietnã do Norte. Não fez, né? Por quê? Porque tinha medo de uma bomba daquela ultrapassar a fronteira e cair em território chinês, tá? Então, não vai fazer isso. Vai atacar até tal linha aqui, daqui para baixo a gente pode atacar, daqui para cima não, né? E uma outra pergunta que você fez foi a pergunta de como é que a situação atual se mostra em grau de similaridade com a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Eu digo que a Primeira Guerra Mundial está muito imbuída no século XIX ainda. Se a gente analisar a atitude das nações. As nações naquela época, elas não tiveram muita dúvida antes de partir para o estado de guerra contra seus vizinhos. Não tiveram dúvida quase nenhuma. Muito pouco se ponderou, né? Especialmente quando você vê casos tipo dos ingleses. Os ingleses não tinham que entrar na guerra. Tinham razões muito boas para ficar de fora da guerra. Mas o que fez eles entrarem na guerra? Um compromisso escrito, um documento que eles tinham, uma aliança, uma espécie de acordo de assistência mútua com a Bélgica. Foi porque os alemães atacaram a Bélgica que os ingleses entraram em guerra, tá? E deu no que deu, né? Vocês, não sei se sabem, mas devem saber.
a Primeira Guerra Mundial é muito mais traumática para o povo britânico do que a Segunda. Morreu muito mais gente na Primeira do que a Segunda. Tá? Então, é um acontecimento que é considerado até hoje traumático na sociedade britânica, a Primeira Guerra Mundial, pela quantidade de jovens ingleses que morreram.